pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está fazendo essa videoaula. Para começar, a gente vai trabalhar com a disciplina hoje de História. Por isso, já peguem lá a apostila de vocês do segundo bimestre, a apostila principal, e abram com a prof lá na página 142. Nessa aula, a gente vai trabalhar com as páginas 142, 143, 144 e 145. É uma aula de bastante leitura e oralidade. Então, se você quiser, se você precisar, se você preferir pausar esse vídeo agora para fazer a leitura primeiro dos textos antes de assistir a videoaula, pode pausar, não tem problema não, tá? Então vamos lá. Na página 142, nós vamos começar a falar sobre as marcas da cidade. Nessa aula a gente vai falar sobre o patrimônio histórico e cultural de uma cidade. Nas aulas anteriores a gente já vinha falando sobre cidade, a gente falou das cidades mais antigas pelo mundo, das cidades mais antigas do Brasil, e a gente também fez um zoom cultural conhecendo duas diferentes culturas. Quem é que lembra das duas culturas diferentes que a gente falou na aula passada? Bem legal, né? Então nessa aula a gente vai começar a falar sobre um novo conceito, que é o patrimônio histórico e cultural de uma cidade. Vamos lá? Diz assim lá na página 142. As construções antigas e as lembranças das pessoas nos ajudam a conhecer um pouco mais da história. Mas será que existem outras formas de entender o passado? Vamos descobrir. Faça uma leitura não verbal ali daquela imagem que está na página 142. Eu acho que vocês já conhecem essa imagem, uma imagem um pouco conhecida, para conseguir responder as questões ali embaixo. Aquelas questões são todas de oralidade, para trabalhar a oralidade de vocês, tá? Só conversando com os familiares aí, tá? Número 1. Você conhece essa imagem? Qual é o nome dela? Quem fez a leitura não verbal também leu a legenda que está ali do lado da imagem, sabe que essa imagem é uma fotografia do Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, né? Mas eu acredito que vocês já conheciam essa imagem pela televisão, pela internet, eu acredito que vocês já conheciam, tá? Onde essa construção está localizada? Lá no Rio de Janeiro. Número 3. Em sua opinião, por que ela é importante para os brasileiros? Converse aí com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seus avós, com seus irmãos. Por que você acha que essa escultura, né, uma enorme escultura, é importante para os brasileiros? Por que você acha que é importante para nós? Se não fosse importante, por que a gente não tiraria ela dali? Se a gente não tira, é sinal que ela é importante. Por que ela é importante? Número 4. Você também considera importante? Por quê? Os brasileiros em si a consideram importante para deixar a escultura ali. Mas e você? Qual a sua opinião? Você a considera importante? E por quê? Número 5. O que ela significa para você? Uma resposta pessoal, tanto a número 4, quanto a número 5, quanto a número 3. São ambas respostas pessoais, tá? Vai a sua opinião, o que você quer dizer a respeito, tá? Número 6. Essa construção é um patrimônio histórico-cultural brasileiro. Em uma folha avulsa, escreva com suas palavras o que é um patrimônio histórico-cultural. Depois, compartilhe sua resposta com os colegas e o professor. Então, aqui, vocês não precisam escrever nada no caderno, tá? Porque a prof não mandou o caderno de história para casa. Mas assim, só para vocês terem mais ou menos uma base do que é o patrimônio histórico-cultural, aqui o livro está tentando fazer uma sondagem do que vocês já sabem sobre o assunto, tá? Como vocês podem ter visto com o exemplo dessa imagem do Cristo Redentor que o livro deu, patrimônio histórico-cultural é o que é deixado pelos nossos ancestrais, pelas pessoas que vieram antes da gente, é uma coisa antiga, que contam algum tipo de história, tá? Podem ser de diversos meios, uma fotografia, uma escultura, uma construção, certo? Pode ser de diversas formas. E é uma coisa antiga deixada pelas pessoas que viveram antes da gente, beleza? Só para vocês terem um conhecimento prévio. Vamos lá agora para a página 143. Os objetos, as construções, as estátuas e as obras de arte podem ser considerados patrimônio histórico-cultural. Nesse retângulozinho verde que a professora está lendo agora, está a explicação certinha do que é patrimônio histórico-cultural. Mesmo a professora fazendo a leitura dele aqui agora, volte e refaça depois, que vai ajudar muito no entendimento do conteúdo, tá? Então a prof vai começar a leitura de novo. Os objetos, as construções, as estátuas e as obras de arte podem ser considerados patrimônio histórico-cultural. Para algo ser considerado patrimônio histórico-cultural, é preciso que um grupo de pessoas ou todo um povo considere importante para a sua identidade e a sua história. Então, tem que fazer parte daquela comunidade, parte do povo. Por que é importante?
porque conta um pedacinho da história daquela comunidade, porque conta um pedacinho da história daquele povo que vive ali, tá? Atividades. A sua cidade possui algum patrimônio histórico-cultural? Qual é o nome dele e por que é considerado um patrimônio? Essa daqui é uma resposta pessoal e também variável, porque como a prof sempre diz, a prof tem alunos que moram em municípios, em cidades diferentes, então vai variar da cidade que você mora. Mas você vai pegar, vai fazer pesquisa na internet, vai procurar qual é o patrimônio histórico e cultural da sua cidade, se a sua cidade tem. Se por acaso a sua cidade não tiver, você vai escrever lá, minha cidade ainda não tem patrimônio histórico cultural. Mas se tem, você vai colocar qual é o patrimônio histórico cultural da sua cidade, qual é o nome dele. Por exemplo, meu patrimônio, o patrimônio histórico cultural da minha cidade é uma igreja. O nome da minha igreja é, por exemplo, São Gabriel. Então você vai colocar lá, Igreja São Gabriel. Por que ela é considerada um patrimônio histórico cultural? Porque ela foi construída lá em 1900 e bolinhas, muitos anos atrás, foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. Vai explicar o porquê, tá? Mas isso daqui é uma resposta pessoal, uma resposta variável, tá? Para responder essa questão, você vai precisar fazer uma pesquisa. Pode ser pesquisa na internet ou pode ser pesquisa com pessoas mais velhas que moram próximas de você, tá? Vamos responder aí a número 2. O passado e o presente podem existir juntos em uma mesma cidade? O que vocês acham? O passado e o presente podem estar juntos em uma mesma cidade? Podem sim. Em uma mesma cidade podem haver construções modernas e construções antigas, refletindo o presente e o passado. Em uma mesma cidade podem ter museus contendo obras de artes modernas, atuais e obras de artes antigas, contando a história do presente e do passado. Então, sim, é possível. Vamos lá para 144. Podemos alterar um patrimônio histórico-cultural? Você vai ler agora 2 notícias sobre um caso que ocorreu na cidade de Borja, na Espanha, em 2012. Agora a gente vai ler as 2 notícias, tá? Leiam com a prof. Uma mulher de 80 anos tentou restaurar por conta própria uma obra dos anos de 1800 do pintor espanhol Elías García Martínez e acabou danificando a pintura. Tudo começou quando o Centro de Estúdios Borgianos, na Espanha, recebeu uma doação de uma descendente do pintor. A mulher, ao ver que a obra estava danificada, resolveu restaurá-la sem pedir permissão, mas com boas intenções. Agora a próxima notícia lá. Uma equipe de restauradores profissionais que está no Santuário Espanhol da Nossa Senhora da Misericórdia de Borja para analisar a recuperação do Ecce Homo, que ficou famoso mundialmente após uma restauração feita pela espanhola Cecília Giménez, de 81 anos, acredita que também é possível salvar a obra de Cecília. A intenção dos restauradores é retirar a obra feita pela idosa espanhola e só depois restaurar a pintura original. A equipe de restauradores espanhóis quer preservar as 2 obras. Na semana passada, centenas de pessoas lotaram a igreja com o objetivo de ver a restauração feita por Cecília Giménez e fazer uma foto com a obra. No último domingo, a Associação de Moradores do Santuário de Misericórdia de Borja emitiu um comunicado no qual dá todo o apoio e reconhecimento à sua vizinha Cecília Giménez e solicita à prefeitura que mantenha a pintura do Ecce Homo no estado atual, levando em conta o apoio majoritário dos membros e de inúmeros cidadãos que se manifestaram em várias redes sociais. Certo? Ali estão as obras, tá? Eu vou ler ali rapidinho a legenda que diz naquelas letrinhas miudinhas, ó. Fotografias atuais da pintura Ecce Homo, de Elías García Martínez. A primeira fotografia, tirada em 2010, mostra a pintura um pouco danificada antes da restauração. A segunda fotografia, tirada algum tempo depois, mostra grandes manchas brancas na pintura. É possível que nesse momento Cecília Giménez já tivesse começado a restaurar a obra, raspando a tinta da pintura original. A terceira fotografia é de 2012 e mostra a obra já restaurada e transformada com características diferentes das obras original do século XIX. Então vocês viram ali que a obra que se trata nas 2 notícias é essa que está na página 145. Mostrou ali como ela era antes, com algumas manchas, como ela estava ficando depois quando aquela senhora tentou restaurar ela e como ela ficou depois da restauração que a senhora fez. Como vocês podem observar ali, pessoal, deu grandes diferença, né? Vejam lá como ela era, parece a representação de Jesus
e como ela ficou depois. Ficou bem diferente, né? Número 1. Qual é o patrimônio histórico e cultural abordado pelas notícias? A que cidade ele pertence? Então vocês vão procurar lá qual que é o nome dessa obra que fala nas duas notícias e qual cidade que ele pertence. A cidade foi citada várias vezes nos dois textinhos ali, tá? Vocês vão precisar reler o texto de novo para procurar o nome dessa obra de arte e também a cidade que ele pertence, tá? Número 2. Conte com suas palavras e de maneira resumida o que houve com esse patrimônio no ano de 2012. Então, depois que você fazer a leitura dessas duas notícias, você vai sentar aí com a sua família, vai trabalhar a oralidade, todas as questões 2, 3 até 6. Primeiro você vai contar com as suas palavras de uma maneira bem breve, bem objetiva, o que foi que aconteceu com essas obras. O que você entendeu lendo essas duas notícias? Você conseguiu entender o que aconteceu com essas duas obras? Você vai contar aí para a sua família. Número 3. No segundo texto, marque o nome da pessoa que tentou restaurar a obra. Vocês vão voltar lá no texto e vão circular com lápis de escrever ou pintar com lápis de cor, marcar com marca-texto o nome daquela senhora que tentou fazer a restauração da obra de arte, tá? Número 4. Localize e pinte de vermelho no texto quem defende que a restauração atual seja protegida. Então você vai voltar lá no texto, só para me dar uma dica no segundo texto, na segunda notícia, quem é que está protegendo a restauração que a senhora fez? Vai pintar de vermelho onde está escrita essa informação. Número 5. Os moradores de Borja querem preservar o trabalho de restauração da mulher de 80 anos. Por quê? Lendo essa número 5, você já consegue ter uma ideia de qual é a resposta do número 4, tá, pessoal? Tudo aqui é uma questão de interpretação, por isso leiam com calma, prestem bastante atenção. Não precisa ficar nervoso, se precisar ler mais de uma vez, pode ler, tá? Por que vocês acham que os moradores de Borja eles estavam tentando proteger, eles estavam requisitando que a restauração que aquela senhora, a Cecília Gimenez, fez, por que eles estavam querendo preservar a restauração que ela fez? Na sua opinião, por que eles estavam achando importante aquela restauração que ela fez na obra? Será que eles estavam achando mais bonita? O que será que estava acontecendo, hein? Número 6. Você acha que a atitude da pessoa que decidiu restaurar a obra de arte por conta própria foi correta? Converse com seus colegas e o professor. Para fechar, vamos responder o número 6 aí também com a família de vocês. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que a senhora fez, a Cecília Gimenez, de pegar uma obra que era tão valiosa e restaurar por conta própria, assim, sem não ter nenhuma experiência, nenhum certificado para isso, vocês acham que foi uma atitude correta? Ou vocês... a obra é minha, eu faço dela o que quiser. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que a obra no final ficou mais bonita? Ficou menos bonita? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Conversem aí com a família de vocês. Pessoal, a aula de hoje é só isso, tá? Na aula que vem quero voltar corrigindo essa interpretação de texto. Essa apostila ela pega muito nisso, muito da interpretação de texto, de imagens, né? Então essa breve atividade que a gente fez é uma interpretação de texto, vocês talvez precisem ler até mais que 2 vezes as 2 notícias para entender os fatos, tá? A aula de hoje é só isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu aguardo fotos no Diário Escola das atividades de hoje, tá? Qualquer dúvida me procurem, a prof está aqui para ajudar, tá? Tchauzinho!